Meu Deus, meu Pai, em Tua presença estamos, Senhor. Te louvamos, Te adoramos. Muito obrigado, meu Pai, por estarmos na Tua casa, louvar o Teu nome, Te exaltar, contribuir na Tua obra. E eu te peço, fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, que Tu possa me usar como uma ferramenta para trazer a Tua mensagem a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos estudando a Bíblia, aí desde Gênesis, estamos em Gênesis ainda, que tem bastante história em Gênesis, bastante coisa interessante. E hoje eu gostaria de falar sobre uma família disfuncional. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas... acho que é melhor perguntar, quem tem aqui uma família perfeita? Acho que poucos vão levantar a mão, né? Porque família perfeita é difícil, né? É difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Nem Jesus não tinha uma família perfeita. Nem Jesus não tinha uma família perfeita. Diz a Bíblia que os irmãos de Jesus não eram muito a favor dele. Pelo contrário, quando Jesus estava pregando uma vez, veio a sua mãe e os seus irmãos, e diz a Bíblia que eles achavam que Jesus estava louco. E vieram fazer alguma coisa com Jesus para parar com ele, e falaram: Jesus, daí fora está sua mãe e seus irmãos. Isso está escrito em Marcos, e Jesus falou: olha, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Sim, aqueles que estão aqui fazendo a obra de Deus, que estão aqui junto com o corpo de Cristo, esses são meus irmãos, minha mãe, e meus irmãos e minhas irmãs. As famílias de Jesus não eram muito favoráveis com ele. Depois que Jesus ressuscitou e que eles entenderam quem Jesus era, aí o irmão de Jesus, que é Tiago, se tornou líder da igreja de Jerusalém. Depois, outro irmão de Jesus, chamado Judas, escreveu o livro de Judas, lá não é Judas Iscariote, não. O irmão de Jesus também se chamava Judas. Escreveu o livro de Judas, muito bom, muito bacana, ótimo, pessoas que foram fiéis a Cristo depois da morte de Jesus, porque enquanto Jesus estava vivo, eles não entenderam o ministério de Cristo e não tinham uma família muito boa, não. A família de Jesus não era a família perfeita. E nós vamos ver aqui a família dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, que a família deles também não era muito boa, não. Eu não sei se você já pensou, já reclamou e já falou: poxa vida, meu Deus, por que eu fui nascer nessa família? Família complicada. Talvez você, como pai e mãe, fale: puxa vida, eu queria ter uma família perfeita, uma família feliz, uma família boa, mas não tenho uma família assim. Puxa vida, eu fiz de tudo, eu tentei, eu fiz de tudo, mas minha família é complicada. Pastor, olha, se eu te contar a história da minha família, olha, toda família tem suas ovelhas negras. Algumas ovelhas negras são maiores do que as... tem mais número do que as outras, mas vamos ver aqui a família do patriarca. Abraão teve problema na família dele? Teve. Estava tudo muito bem, tudo muito bom? Não, tudo muito bem, mais ou menos, porque Sara já era estéril, já não podia ter filhos. Deus, com 75 anos de idade, prometeu a Abraão que ele ia ter um filho. Demorou 25 anos para que isso acontecesse, o tal filho prometido viesse. Antes disso, Sara, como nós já vimos anteriormente, falou para Abraão ter o caso com a serva deles, Agar, e aí foi problema na família. O problema foi piorando, que já tinha problema, piorou o problema mais ainda. Tentaram ajudar a Deus e piorou. E aí passou, Abraão teve o filho Ismael, depois teve a Isaac, o filho que a promessa de Deus. Semana passada nós vimos sobre o sacrifício que Deus pediu a Abraão: dá-me o teu filho, sacrifica-o. E ele fez esse sacrifício. Na hora de imolar o filho, o anjo do Senhor falou: Abraão, para, o teste acabou, eu sei que tu és fiel a mim. Logo depois disso, Sara faleceu com 138 anos, e Isaac tinha 38 anos quando sua mãe faleceu. 128 anos, Isaac tinha 38 anos quando a mãe faleceu, e logo depois disso, Abraão se casou novamente. Abraão tinha quantos anos quando Isaac nasceu? 100 anos. Diz a Bíblia que o corpo dele já estava mortificado, já não funcionava mais nada, levantava mais nada, já estava velhinho já.
E aí, finalmente, casou, nasceu Isaac com 100 anos de idade. Milagre! Nasceu. Só que diz a Bíblia que o justo, Deus fortifica, Deus renova as forças como da águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. E Deus fez isso com Abraão. Depois que Sara morreu, Abraão já tinha... se ela morreu com 127, Abraão já tinha 137, 138 anos. Ele casou de novo com uma mulher chamada Quetura, não é Quentura não, é Quetura, o nome da mulher de Abraão, que ele se casou de novo. E diz a Bíblia que ele teve mais filhos. Alguém sabe quantos filhos Abraão teve depois de Ismael e de Isaac? A Bíblia fala que ele teve mais 6 filhos, mais meia dúzia. Rapaz, com 100 e tantos anos e estava trabalhando. E teve mais 6 filhos. Como é que Deus renova a força? Como é que Deus... E Abraão morreu com 175 anos. Puxa vida! Deus chamou ele com 75 e ele viveu mais 100 anos debaixo dessa promessa e da bênção de Deus, de ver a sua família prosperar. Abraão morreu com 175. Antes disso, nós vamos ver aqui que Isaac se casou, teve filhos, teve Esaú e Jacó. E no dia que nasceu Esaú e Jacó, Abraão estava com 160 anos. E ele ainda viveu 15 anos para ver os seus netos. Que coisa maravilhosa! Aquele que pensou que com 75 anos já tinha acabado, já tinha se aposentado, já acabou tudo, aí que foi começar e morreu quando seus netos tinham 15 anos de idade, os 2 netos. Bom, então, só que antes disso, Abraão, quando Isaac, o filho da promessa, tinha 40 anos de idade, Abraão olhou para as mulheres que estavam ali na região de Canaã, que ele estava peregrinando na terra, né, a terra prometida, e ele viu que as mulheres cananeias não serviam a Deus, não eram fiéis, não tinham uma cultura boa, eram idólatras, eram imorais, era complicado. E ele falou para o seu servo, o principal da casa: olha, por favor, volta lá na casa do meu irmão Quetuel, volta na casa dele e procura uma esposa para que seja a esposa do meu filho. Volta lá na origem, lá no meu povo, que eles adoram a Deus, são fiéis a Deus, busca lá uma esposa para ele. Mas como é que eu vou procurar uma esposa para o teu filho, rapaz? Que tarefa complicada. E se ela não quiser vir, se a família não quiser que ela venha, como é que vai ser? Não, aí você está livre dessa incumbência, mas jura para mim que você vai procurar uma esposa para o meu filho. E ele foi, e chegou lá com os camelos, com tudo demais, e ele fez uma oração. O servo de Abraão fez uma oração: Senhor, eu estou aqui numa tarefa complicada. Por favor, Senhor, aquela moça que fora escolhida para o filho do meu Senhor, que é o Isaac, a menina que for futura esposa do Isaac, por favor, Senhor, que ela venha, e que quando eu pedir água para ela possa dar água para mim, mas não apenas dar água para mim, que ela também dê água para os meus camelos. Alguém aqui já deu água para camelo? Rapaz, o bicho bebe, hein? Ele bebe. Eu até esqueci, eu procurar no Google para ver quantos litros, em média, um camelo bebe de uma vez. Porque ele bebe quando está com sede para guardar, como nós sabemos, ele tem ele consegue armazenar água. Então ele bebe bastante. Falou que essa menina dê água não apenas para mim, mas também para os meus camelos. E assim fez. Meu irmão, minha irmã, se você precisa tomar uma decisão interessante, uma decisão complicada, uma decisão importante na sua vida, peça a Deus. Peça a Deus e Ele responde. Eu já fiz várias provas com Deus e Deus respondeu. Deus é de verdade, Deus é vivo e Deus conhece o futuro. Muitas das vezes a palavra de Deus fala que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final são caminhos de morte.
Às vezes nós pensamos que a coisa vai ser interessante, vai ser boa, mas quando nós perguntamos a Deus e Deus fala, não vai nessa não que você vai se dar mal, não faça. E ao contrário, quando Deus fala, vai, faz, você pode fazer, saiba que pode ter intempéries no meio do caminho, mas a bênção, você está na bênção de Deus e a bênção de Deus está contigo. E ele pediu, Senhor, por favor, fala comigo, Senhor, que essa moça venha e dê água para mim e para os camelos. E diz a Bíblia que daqui a pouco vem, enquanto ele estava orando, daqui a pouco veio uma moça chamada Rebeca. Diz a Bíblia que ela era linda, uma virgem, uma garota linda. E ele falou para ela, ô moça, por favor, me dá um pouco d'água. Ela disse, agora. Foi lá, pegou água, deu água para ele. Ela falou, eu vou dar água para os seus camelos também. E diz a Bíblia que ela começou a tirar água e dar água para os camelos, até que os camelos estavam saciados. E ele olhou assim e falou, glória a Deus, que bênção. Ele foi dar um presente para ela e falou, olha, queria dar um pulinho na sua casa, conversar com seu pai. Ela foi, levou em casa e tal, sei que é resultado. Rebeca era sobrinha primeiro grau de Abraão, era a filha do irmão de Abraão. Vê como é que Deus deixou direitinho, ele foi naquela cidade e Deus já mostrou a menina que era da família. Para aqueles que não estão casados, os solteiros, aqueles que estão nos ouvindo na internet, que são solteiros, que Deus te abençoe. E para os seus filhos, que você que já é casado e tem filhos, ensine seus filhos, olha, peça a Deus um marido, peça a Deus uma esposa. É interessante que Deus, Ele te dá liberdade para escolher quem você quiser. O mundo está repleto de homens e mulheres. Deus é tão perfeito que a relação entre homens e mulheres é praticamente 50% certinho. A diferença é pouquíssima, mesmo com as guerras e mesmo com tantas tolices que os homens fazem, que os homens morrem, parece que morrem mais cedo que as mulheres, mas mesmo assim a relação entre homens e mulheres é praticamente 50%, 50-50. Então, Deus fez perfeito, você pode escolher a pessoa que você quiser, mas eu lhe dou uma dica, peça a Deus, peça a Deus. Minha mãe sempre, desde quando nós éramos crianças, minha mãe nos ensinou a pedir a Deus e Deus me deu o melhor presente que eu poderia receber. Mas eu orei. Eu não sei se ela orou, não, mas eu orei. E Deus me deu ela. Então, glória a Deus por isso. Mas peça, ensine a seus filhos, sua filha, ore a Deus, porque Deus ele pode sim mostrar a pessoa exata, perfeita, completa para o seu futuro menino ou menina. Bom, e aí os dois se casaram, Isaac se casou. Bom, vamos lá, vamos continuar a história? Por favor, abra comigo, por favor, Gênesis capítulo 25, versículo 20. Gênesis capítulo 25, versículo 20. Era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente, incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Vê que coisa, ela não podia ter filhos, e Isaac fez o quê? Orou uma vez e pronto, né? Afinal de contas, Deus já sabe minha oração, Deus já sabe o que eu quero, então não precisa orar mais, né? Não, diz a Bíblia que ele orou instantemente, incessantemente, para que Deus pudesse dar um filho para a sua esposa. Aqueles que já sabem da história, daqui a pouquinho nós vamos ler, mas aqueles que já sabem da história, você sabe quantos anos Isaac orou para que Rebeca tivesse filhos? Que ela pudesse engravidar? Alguém que me ajuda aí? Quantos anos ele orou? 1 ano? 2 anos é muita coisa? 3, 4, quanto tempo foi? 20 anos. Durante 20 anos ele orou, pedindo, Senhor, abençoa minha esposa, Senhor. Senhor,
abre a madre da minha esposa, Senhor, que ela possa ter filho. 20 anos ele orou. E você, a sua bênção? Quanto tempo você tem orado pela sua bênção? Quanto tempo você tem insistido pedindo ao Senhor a sua bênção? Quanto tempo você tem pedido, Senhor, salva meu esposo, Senhor, salva minha esposa, Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva minha família, Senhor, faz milagre, Senhor, ajuda, Senhor, prospera, Senhor, nos abençoa, Senhor, dá-nos uma casa, Senhor, dá-me o papel, dá-me a documentação, Senhor, dá-me a tua bênção. Quanto você tem pedido? Isaac pediu 20 anos incessantemente. E eu te convido, terça-feira, 8 horas da noite, nós temos aqui na igreja reunião de oração. Vem orar ao Senhor, busque ao Senhor, faça uma corrente você mesmo com o Senhor. Senhor, eu quero, Senhor. Senhor, olha, eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou vir toda terça-feira orar junto aqui na igreja até eu receber minha bênção. Se Isaac tivesse feito isso, ele estava 20 anos aqui na igreja orando toda terça-feira até receber a bênção. E recebeu a bênção? Recebeu. A bênção veio dupla. Foram gêmeos. Mas vê como é que é. Venha, peça, ore, não cansa. Tem pessoa que começa a orar e tal, a fé. Irmão, cansei, Deus não me dá. Pastor, já tem 2 anos que eu estou orando por isso, pastor. Não aconteceu até hoje. Pastor, tem 10 anos que eu estou aqui na igreja, até hoje nada. Pois é, Isaac foram 20 anos orando incessantemente, até que Deus abençoou. Aleluia! Glória a Deus! E os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor, ela sentia que estava, a criança chuta, né? Mexe e tal, mas ela parecia um carnaval dentro da barriga dela, aquela coisa toda, assim, meu Deus, o que é isso aqui? As 2 crianças estavam MMA lá, lutando da barriga dela. Aconteceu, ela foi perguntar ao Senhor, o que houve, Senhor? E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Oh, meu Deus, então são gêmeos. Naquela época não tinha ultrassom, não dava para saber com o neném, não dava para saber se era menino, se era menina, nem saber se tinha quantos ali na barriga. E ela falou, então Deus falou que vão ser 2, e ela guardou isso. E então, versículo 24, e cumpriu-se os dias para dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. Uau, Deus falou que era gêmeos, e eram gêmeos mesmo. Deus revela, meu irmão, minha irmã, se você pergunta a Deus, Deus revela. Se você tem algo que precisa, Senhor, me fala, por favor, o que é isso? Deus é de verdade, Deus fala, Deus revela aqui, ó. Com Rebeca ele revelou, olha, você vai ter gêmeos, e o futuro vai ser assim, assim, assim. Deus revela, pergunte a Deus, peça a Deus, e Ele vai falar contigo, aleluia! Mas tem o seguinte também, tem pessoas que vêm na igreja só por interesse, e pede a bênção de Deus só por interesse, e não quer ter um relacionamento com Deus. Esses que vêm só por interesse, Deus abençoa? Sim. Deus responde? Sim. Deus acaba dando o que a pessoa pede? Sim. Por quê? Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. A graça de Deus. Quantas pessoas que você pensa, poxa, essa pessoa não merece, mas Deus abençoa. Por quê? Graça dele. Agora, quer ver a coisa melhor? Quando você é amigo de Deus, quando você tem um relacionamento de amizade com Deus, a coisa fica muito melhor. Fica muito melhor. Olha, é interessante que às vezes a pessoa fala, você vai ligar para uma pessoa e a pessoa não atende. Aí você fala, fulano, liga para o ciclano, e quando você liga ele atende. Não tem isso? Tem. Já aconteceu? Já ficou sabendo de caso assim? Pois é, né? Não sei se aconteceu contigo. Mas liga para o fulano, você liga que você lhe atende. Por quê? Amizade. Amizade. Com Deus é a mesma coisa. Aqueles que não são amigos de Deus, Deus atende? Atende.
Agora, aqueles que têm amizade com Deus, quando Deus ouve a oração, você, opa, pera aí, isso daqui tem prioridade, isso daqui é VIP. É VIP por quê? Porque tem mais dinheiro? Não. Porque é mais bonitinho? Não. Porque tem título disso, daquilo? Não. Porque tem amizade com Deus, tem tempo de oração, tempo de joelho, tem amizade com o Senhor, tem relacionamento com Deus. Esses estão na lista VIP de Deus. E Abraão, Isaac, Jacó estavam na lista VIP, porque tinham relacionamento, amizade com Deus. A Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Bom, e cumpriu-se os dias para dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Ele parecia um ursinho de pelúcia, todo cabeludo, ruivo. Por isso chamaram seu nome Esaú, que o nome Esaú em hebraico é parecido com peludo. Então o nome Esaú é peludo. Ele nasceu todo peludinho. Que bonitinho menininho, né? Era o Tony Ramos daquela época. Depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó, que é o nome derivado de calcanhar. Calcanhar, ou aquele que pega no calcanhar, Jacó. E era Isaac a idade de 60 anos quando os gerou. Casou com 40 anos de idade, com 60 anos que os filhos nasceram. 20 anos orando, e Deus fez. Deus deu a bênção, Deus fez o milagre. Aleluia! Glória a Deus! Eu gostaria de agora, eu separei três características para cada personagem desse dia. São 3 personagens. Não vou falar de Isaac, que já falei semana passada dele, mas vou falar de Rebeca, de Esaú e de Jacó. Característica de Rebeca. Rebeca foi escolhida de Deus para estar naquela família. Rebeca foi escolhida de Deus para aquele ministério. Rebeca foi escolhida de Deus para criar e gerar o próximo patriarca, para ser esposa de um patriarca e gerar outro patriarca. Você acha que a característica o papel de Rebeca era pouco? Uma vez interessante que eles foram fazer uma graduação de faculdade aqui nos Estados Unidos, e sempre nessas faculdades bacanas aí, eles sempre convidam alguma pessoa para dar uma palavra, dar um discurso, né, na formatura da faculdade. Sempre alguém famoso, Denzel Washington, Arnold Schwarzenegger, ex-presidentes e tal, sempre alguém, o Bill Gates, sempre pessoas relevantes para dar essas palestras. E uma vez falaram assim, olha, vamos chamar a esposa do presidente George Bush, o pai, o George Bush I, vamos chamar ela para dar uma palestra na faculdade. Aí falaram, mas ela... A gente nem mal lembra o nome dela, como é que é? Mas ela, o que ela tem de interessante para falar? E a pessoa fala, rapaz, ela foi esposa de um presidente e ela se tornou mãe de um presidente. Essa mulher tem muita coisa boa dentro dela. Rebeca era esposa de um patriarca e mãe de um patriarca. Tinha muita coisa boa dentro dela. É uma mulher que a gente não fala muito na Bíblia. E eu, particularmente, tinha uma certa visão de Rebeca, do que ela fez, que nós vamos ver aqui o que ela fez, e eu tinha um certo preconceito com ela, pensando que ela tinha feito algo de errado. Não foi muito certo, mas, na verdade, a intenção acho que foi muito boa, porque ela como mãe e esposa de patriarca, ela foi escolhida por Deus para uma missão fantástica e excelente. Primeira coisa de Rebeca, escolhida por Deus. Outra coisa, característica dela, cuidadosa com a promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus? 2 nações estão no seu ventre, 2 povos fortes nascerão de ti. O maior servirá o menor.
E ela guardou essa promessa, assim, uma promessa de Deus. Quando ela casou com Isaac, Abraão ainda estava vivo. E ela ouviu da boca com certeza ela ouviu da boca de Abraão como que Deus havia feito, a promessa de Deus, os livramentos de Deus, as provisões de Deus, os milagres que Deus havia feito com o povo, e a promessa que ele havia falado de que deles iria nascer uma nação que iria ser maior do que as estrelas do céu, mais numerosas que as estrelas do céu, mais numerosas que a areia da praia. E ela tinha essa promessa no coração dela. E ela sabia que era responsabilidade dela cuidar dessa geração que iria vir no futuro. Então, como vai ser essa geração? E ela cuidadosa com a promessa de Deus. Bom, e aí continua o texto, versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Eu fui procurar esse texto no hebraico e fui procurar o que alguns rabinos falavam a respeito desse texto, e eu achei interessante que alguns rabinos interpretam esse texto falando que Esaú era o macho man. Sabe aquele cara? Assim, Esaú, aquele machão, e tal. E fala que Jacó era varão simples, habitando em tendas, só que na verdade esse simples era um varão cuidadoso, zeloso. Ele era trabalhador na sua casa. Esaú, eu creio que ele era aquele cara, como eu falei já, aquele machão. Nós vamos ver daqui a pouquinho ele falando aí. Eu vou até colocar a voz que eu acho que ele tinha, né? Já que pode, né? Eu leio a Bíblia fazendo filmezinho, porque fica muito legal ler a Bíblia assim. Olha, quando você lê a Bíblia, não lê lá blá, 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 blá. Ai, blá, 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 blá. Você vai dormir. Lê a Bíblia fazendo um filme na sua cabeça, colocando vozes, colocando roupas, colocando ações, fica muito mais bacana, fica muito legal. E aí, versículo 27. E amava Isaac e Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Eu falei que era uma família disfuncional, porque já começa errado. Claramente, o pai gostava mais de um do que o outro, a mãe gostava mais do outro do que de um. Está errado. Os pais têm que ter o cuidado de cuidar dos seus filhos e criar os seus filhos de maneira justa e exata. A minha mãe, lá em casa, somos 3 meninos, 3 homens, e minha mãe nos criou, já falei aqui, de uma forma super justa. Uma coisa que minha mãe deixou como legado foi a justiça, justa em tudo que ela fazia. Nenhum de nós 3 pode reclamar de nada que minha mãe gostava mais de um do que do outro. Consequentemente, um filho que agradava mais a mãe e mais o pai do que o outro. Mas aí é coisa do filho para com os pais e não dos pais para com os filhos. Entendeu? Nós, como irmãos, sabemos que o fulano ia agradar mais quando tinha alguma coisa, fala com o papai, você fala com o papai, porque quando você fala com a mamãe, mas porque o filho sabia lidar melhor com o pai e com a mãe. A linguagem, o jeito do filho, sabíamos, mas nós, filhos, sabíamos que os nossos pais tratavam os 3 de forma igual, certinha, justa e exata. Bom, só que aqui não. Claramente, um gostava mais do que o do outro. Versículo 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, vou fazer a voz dele, deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, e por isso chamou seu nome Edom. Me dá uma comida aí, rapaz, estou morrendo de fome. Que morrendo de fome, rapaz? Me dá logo isso daí. Já viu aqueles, sabe que Esaú que eu penso? Aqueles caras que chegam em casa, ai mulher, estou cansado demais, senta lá no sofá, pof, bota, pega a latinha de Coca-Cola, sei lá o quê, o controle na mão, trabalhei o dia inteiro, estou morto de cansado. Tua mulher não está não, né? Tua mulher está cansada não, né? Minha mulher não faz nada, ela fica em casa o dia inteiro. Ah, é? Então faz o seguinte, troca com ela um dia. Só um dia, não precisa uma semana não. Nesse dia você vai cuidar dos filhos, vai arrumar a casa e vai lavar a roupa, tá? E fazer a comida. Só 4 coisinhas.
4 coisinhas só. Está cansado o dia inteiro. Então tá bom. Cuida das crianças, cuida da casa, da roupa e da comida. Quando chegar em casa a mulher, sabe o que vai acontecer? Vai ter o filho na máquina de lavar, rodando lá, vai ter a panela queimando lá no fogão, a casa vai estar um lixo e o cara vai estar lá. É o que vai acontecer. Sabe esse cara que eu vejo Esaú, e quando fala o homem do campo ali, no texto, alguns rabinos interpretam isso daí, de que era um cara que não parava em casa, não tinha responsabilidade, ele vivia no campo, vivia a vida dele, vivia caçando, cuidando da sua própria vida. No entanto, fala assim, por isso seu nome era Edom. Edom, é interessante que depois eu fui pesquisar que existe o edomismo. Alguém sabe o que é edomismo? Edomismo é uma palavra que é gerada do grego, mas representa muito bem Edom, que é Esaú. Edomismo é o culto ao prazer. O que eu posso representar aqui de Esaú, que era um cara que queria o prazer para ele e o prazer agora. O edomismo foi uma filosofia difundida também entre os epicureus gregos, em que o principal era o prazer. Eles começaram a pensar, para que eu estou aqui nesse mundo? Estou aqui para ter prazer. Então os gregos começaram a procurar o prazer na comida, o prazer no sexo, o prazer no trabalho, o prazer em ganhar dinheiro, o prazer em ajudar ao pobre, o prazer em estudar, o prazer de várias coisas. Eles começaram a procurar o prazer e o foco principal era ter prazer na vida. Isso parece ser muito bom, mas tem um problema de que a minha felicidade não pode suplantar a felicidade dos outros. E eu não posso, o importante na vida é ser feliz. Não importa o quê, não importa como, eu quero é ser feliz. Quantas vezes já ouvi o pessoal falando, pastor, eu quero é ser feliz. Eu sei que eu estou errado, eu sei que não importa, eu quero é ser feliz. Não é ser feliz de qualquer jeito, porque se eu for feliz, eu sendo feliz, só que deixando os outros em prejuízo, maltratando os outros, não me portando como os outros estão, eu quero ser feliz, mas o resto que se lasque? Não, isso está errado. E o edomismo prega isso. E Edom, ou Esaú aqui, a gente vê que ele era muito assim. Ele era o cara que, eu quero ser feliz, eu quero ter meu prazer, o resto, nem estou nem aí. Não. Me dá essa comida aí, que eu estou cansado, vou morrer. Versículo 31. Então disse Jacó, pelo contrário de Esaú, Jacó, eu posso falar que ele era um homem que aproveitava oportunidades. A Bíblia fala que as oportunidades são como água que passa embaixo do rio, embaixo da ponte, que nunca mais volta. Aquela água que passou embaixo da ponte nunca mais volta. A Bíblia também fala que as oportunidades são como flechas lançadas, que não faz curva e volta. Oportunidades vêm na sua vida, meu irmão e minha irmã. E você e eu temos que ser sábios para aproveitar as oportunidades. Não é ser oportunista, aí não. Oportunista é tirar vantagem em cima dos outros, mas aproveitar oportunidades que vêm na sua vida. Porque muitas vezes deixa eu falar uma verdade aqui, nós como cristãos, tendo muita fé, esperamos cair do céu a bênção. E não corremos atrás das nossas próprias oportunidades, do nosso próprio trabalho, de juntar dinheiro, de investir, de melhorar no trabalho, de obter coisas, de comprar coisas. Muitas das vezes nós cristãos pecamos em ficar a boca aberta esperando cair do céu. Enquanto os outros, como não têm fé e não têm um Deus que lhe dá coisas, corre atrás e faz a vida. E às vezes o cristão fica parado, esperando cair do céu e Deus falando, vai lá rapaz, estou te dando oportunidade, vai lá. Tem a velha história do camarada que estava se afogando e orando a Deus, meu Deus, por favor, me salva. Aí veio um barquinho, rapaz, vem cá. Não quero barco não, eu estou pedindo a Deus para me salvar, pode ir embora. E daqui a pouco veio um barco, um iate, chegou lá, me salva. Chegou lá, rapaz, vem cá.
Não quero não, eu estou pedindo a Deus para me salvar, não quero barco nenhum não, eu estou pedindo, não quero pessoa nenhuma para me ajudar não, eu quero Deus, Senhor, me salva. Daqui a pouquinho veio o camarada com um helicóptero, aqui ó, toma corda aqui, salva. Não quero ajuda de ninguém não, eu estou pedindo a Deus para me salvar. Que é o resultado, o cara morreu afogado. Chegou lá no céu e falou, mas Deus, o senhor não me ajudou? Não te ajudei? Mandei um barquinho, mandei um iate, mandei um helicóptero, o que mais você queria? E às vezes o cristão é assim, a gente fica querendo, Senhor me abençoa, e Deus te dá oportunidades para ser abençoado, e a gente fica esperando cair do céu. Jacó não era assim. Jacó, ele era sábio, era inteligente e aproveitava oportunidades. Até hoje, no povo de Israel, se você procurar os judeus, você não vai ver judeu chamado Esaú. Pode até ser que tenha, mas eu não conheço nenhum. Agora, Jacó eu conheço vários. Jacob, Jacó, tem vários judeus chamados Jacó. Por quê? Porque eles sabem o valor que Jacó tinha. E eles botam o nome do filho de Jacó para que o filho possa, de alguma forma, ser igual a Jacó. E seja um Jacózinho. E seja abençoado na vida. Nós vemos que Jacó, ele sabia aproveitar oportunidades. Ele tinha um guisado na mão e ele tinha um cliente querendo o guisado dele. Ele ia dar de graça o guisado? Como bom judeu, se eu posso vender, para que eu vou dar? E como bom judeu, se eu posso vender, eu vou colocar o preço. E se o cara quiser comprar, tudo bem, não estou roubando nada de ninguém, estou botando o preço. Se ele quiser comprar, ele compra. Nós vemos aqui, depois da história de Jacó, como ele aproveitou oportunidades também para aumentar o seu rebanho com o seu sogro Labão, que era um lambão. Labão, ele se aproveitou de Jacó e Deus deu um sonho para Jacó e Jacó aproveitou aquele sonho e resultado, Deus deu uma estratégia para ele e ele multiplicou muitas vezes mais o seu rebanho, porque ele aproveitou oportunidades. Meu irmão e minha irmã, quando vier a oportunidade na sua mão, primeiro, segura a oportunidade. Segundo, pede, Senhor, é tua vontade? Posso, Senhor? Senhor, como é que vai ser o futuro? Tá bom, Senhor? Se Deus falar que sim, aproveita, meu irmão, vai lá, invista, faça, compre, melhore, transforme, mude, faça, aproveite as oportunidades. Jacó aproveitou a oportunidade. Opa, você está com fome? Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Você quer o guisado? Olha que cheiroso, ó. Até a banana está cheiroso, você está com fome, né? Aqui, ó, o guisado está uma delícia. Você quer? Venda-me. Deixa eu te dar o preço. Ele não deu de graça. Ele podia dar? Podia. Mas ele podia vender? Podia. Então ele decidiu vender. Não fez nada de errado. Me vende a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura. E Esaú disse, eis que estou a ponto de morrer, para que me serve logo a primogenitura? E aí, então disse Jacó, jura-me hoje, assina aí, ó, jura. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura, seu direito de primogenitura. Muito bem, vamos entender isso daqui. Esaú e Jacó, quem era o primogênito? Alguém pode me falar? Quem? Primogênito, primeiro a ser gerado. Os dois eram gêmeos. Qual foi o primeiro a ser gerado? Os dois. Os dois eram primogênitos. Agora, qual foi o primonato, o primeiro a nascer? Esaú. Os dois eram primogênitos, mas Esaú era primonato, o primeiro a nascer. Jacó não estava errado em querer o seu direito de primogenitura, porque ele também era o primogênito. Legal, né? Muito interessante. E vendeu o direito de primogenitura. Versículo 34. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, se levantou e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vendeu
a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Você acha que ele fez uma burrice? Sim ou não? Você faria a mesma coisa? Não? Você tem bênção de Deus na sua vida? Você tem promessas de bênção de Deus na sua vida? Você sabe que Deus vai te abençoar no futuro? Sim. E quando vê uma mulher, aquela desenhada a lápis, e você olha assim, uou! Eu não vou aguentar. Você vai trocar? E quando você está lá no trabalho, lá e tal, sei que é na casa da patroa, e você acha atrás do móvel caído assim, aquelas notinhas de $100 lá, e você olha assim, achei. Achado não é roubado, achado dentro da casa da patroa. Achado? E aí, você vai fazer o quê? E quando tá para fazer as taxas, tem que fazer os impostos, agora é tempo de fazer imposto, né? Assim, vai fazer imposto e tal, você quer ser... Poxa vida, até tanto de imposto? Rapaz, é o seguinte, o governo já rouba tanto de tanta gente, já tem tanto dinheiro aí, eu trabalho tanto, ficar pagando imposto, imposto aqui é isso, é aquilo, começa a inventar um monte de coisa, e aí, você vai sonegar imposto, sim ou não? Pratos de lentilha, que aparece na sua vida, e às vezes a gente troca a bênção de Deus por um prazer momentâneo que acabou. Comeu? Acabou. Daqui a pouquinho está com fome de novo. O prazer não vale a pena quando você tem a promessa de Deus na sua vida. O prazer momentâneo ali, mas eu vou, pastor, olha, está vendo essa oportunidade na minha vida, olha, isso daqui eu vou ter que fazer. Vai ter que fazer? Eu não consegui, não aguentei. Não aguentou? Perdeu. Meu irmão e minha irmã, cuidado com os pratos de lentilha. Muitas das vezes vem bênçãos na nossa mão. Se José tivesse aproveitado a esposa de Potifar, poxa, mulherão, bonita, aqui me dando mole, tem ninguém em casa, o marido dela está longe, está só nós dois, ela está todo dia aqui querendo, vamos aproveitar, vamos embora, só uma vez. Ele teria sido, nós estaremos falando dele até hoje? Não. A Bíblia fala que o diabo, eu li no outro dia, quando estava falando sobre a criação do mundo, no início criou Deus, acho que foi o primeiro desse ano eu falei que o diabo, ele por causa do seu comércio, Deus acabou jogando ele por terra. O comércio que ele fez também, a troca, o comércio é troca, não é verdade? Eu tenho material, você tem o dinheiro, a gente troca. O comércio, a troca. Ele fez essa troca com os anjos de Deus, no entanto, eles seguiram Satanás. Ele fez essa troca com a serpente, com certeza, para ele poder entrar na serpente. Ele fez a troca com Eva. Olha, come dessa fruta que você vai ter o conhecimento do bem e do mal, aquela troca. Até com Jesus, o diabo propôs uma troca. Olha, todo esse reino te darei. Vou te dar tudo aqui. Todos os prazeres, toda a riqueza, tudo o poder, tudo desse mundo eu te darei. Se você, rapidinho, se prostrar e me adorar. 1, 2, 3, rapidinho. Jesus fez isso? Não. Se Jesus tivesse aceitado, Jesus receberia toda a glória, todo o poder do mundo? Sim ou não? Deixa eu te falar que sim. Sim. Mas ele teria morrido e acabou. Ele receberia em vida tudo aquilo? Sim. Poderia receber riqueza, glória, poder, receberia isso tudo. Mas não teria ressuscitado, teria morrido e acabou. E a história dele ficaria por isso mesmo. Jesus sabia que ele tinha algo maior. Ele sabia que ele tinha um objetivo. Ele sabia que ele ia morrer, ia ressuscitar, e depois que ressuscitasse, ele ia receber o nome acima de todos os nomes, no céu, na terra, embaixo da terra, e aceitar a destra de Deus. Ele sabia que a promessa do futuro era maior do que a promessa agora, do que a troca, a comércio agora. Muitas pessoas trocam a bênção de Deus por pratos de lentilha,
por fama, por dinheiro, por nome, por tanta coisa, e troca a bênção futura de Deus. Esaú estava preocupado com o prazer dele e o prazer agora. Jacó, ele queria a bênção de Deus. Ele estava caçando a bênção de Deus. Aleluia! Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Versículo 34. 34 é verdade, acabou. Então deixa eu contar o resto da história. Obrigado. Eu tentei ser breve hoje, mas vamos lá. Deixa eu contar o resto da história. O resto da história continua que, um belo dia, Isaac, que queria abençoar o seu filho Esaú, porque ele gostava mais de Esaú, falou para Esaú: Esaú, vem cá, eu já estou velho, já estou cego, e vai procurar uma caça gostosa, faz uma comida boa, para depois eu poder te abençoar, e você vai ser o próximo patriarca da família. E Esaú foi. Enquanto isso, Rebeca ouviu o marido falando. E a Rebeca falou para o filho Jacó: eu ouvi o teu pai Isaac falando que vai abençoar o teu irmão. Ele foi caçar, faz o seguinte, pega lá 2 cabritos, escolhe lá os 2 cabritinhos, eu vou preparar aqui um guisado que teu pai gosta, e você vai lá, se disfarça, coloca a roupa, coloca o perfume do teu irmão, coloca a pele de bicho aí no teu braço, para parecer que você é peludo, vai lá e tal, e engana o teu pai. E assim ele fez. Como eu falei, eu sempre tive uma certa preconceito com Rebeca por ela ter feito isso. Mas deixa eu compartilhar com vocês um outro lado dessa história. Imagine que você é mãe. A mãe conhece os filhos, sim ou não? Sim. Só de olhar, só olhar já sabe. A mãe conhece o filho. Só o jeito que já sabe, a mãe conhece o filho. A mãe sabe quando o filho é gente boa ou gente ruim? Sabe. A maioria das mães são mãe coruja, passa a mão por cima, protege com unhas e dentes, mas lá no coração ela sabe. Não é boba? Ela sabe. Ela sabia que Esaú era um homem que desprezava a bênção de Deus, desprezava o futuro, era um homem que não cuidava das coisas, da casa, do rebanho, de todo o demais, era um homem que vivia no campo, vivia fazendo o prazer dele. Esaú já tinha se casado com várias mulheres cananeias. Nessa época, ele já tinha se casado, nem esperou o pai escolher, que o pai que escolhia fazer aquele casamento arranjado, como era na época. Ele decidiu logo, já se casou lá, pegou várias mulheres cananeias, estavam vivendo com elas e tal, sei que, da forma que Deus não se agradava. A mãe vendo isso, e vendo que o pai tinha falado para o filho, esse filho que ia dar a bênção de Deus para ele, ela falou: não, eu vou proteger a bênção de Deus na minha família, vou proteger a bênção de Deus na geração futura, eu vou proteger o que Deus prometeu para mim quando eu estava grávida, que o maior serviria ao menor, e eu sei o plano de Deus, e eu vou cumprir o plano de Deus na minha vida. Ela fez a coisa certa? Fez. Só que ela fez a coisa certa do jeito errado. Porque eu vejo que nessa família disfuncional não tinha diálogo na família. Não tinha diálogo entre a esposa e o marido. Ela fez de tudo escondido do marido. Forçou o filho Jacó a mentir para o pai. Ela que pegou a roupa do irmão, botou no outro filho para disfarçar ele de Esaú. Ela que fez a trama toda e não teve um diálogo com o marido. Sabe como seria a coisa certa a se fazer? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com suas próprias mãos derruba. Ela deveria muito bem ter chegado para o marido e disse: meu esposo, eu ouvi você falar isso com Esaú. Isso não está certo, meu marido. Por causa disso. Ela teria o certo, seria ela como conselheira, ajudadora. A Bíblia fala que Deus constituiu a mulher para ser ajudadora do marido. O marido às vezes pode tomar decisões precipitadas e erradas. A mulher que tem que ser uma mulher sábia para ajudar o marido. Meu marido, olha, isso daqui não está certo.
Olha, você não deveria fazer assim. Olha, eu acho que melhor você fazer assim, assim, assim. Ela não teve nenhum momento de conversa com seu marido. Pelo contrário, ela escondeu e enganou o marido. Me faz lembrar das irmãs aí que compram o negócio e esconde no closet para não mostrar para o marido. E fala a Deus! Aquelas irmãs que compram, não fala pro meu marido, não, fala não, que se ele souber que eu comprei, vai brigar comigo. Que história é essa? Que relacionamento de amizade é esse? Que relacionamento de cumplicidade é esse? Seu marido não fala não. Meu irmão, minha irmã, você tem que ter diálogo um com o outro. A Bíblia fala que os dois serão uma só carne, uma só pessoa. E como é que eu vou enganar a mim mesmo? A mulher querendo enganar o marido querendo enganar a mulher, é um querer enganar a si mesmo. Está errado. E não vai funcionar, e não vai dar certo. Quantos homens gastam o dinheiro dele e a mulher nem vê em que foi? Mas Maria, cadê o seu dinheiro? Desconversa. Quantos homens que faz tanta coisa Olha, eu conheci um homem que ele era pedreiro, ele foi fazer um serviço lá em casa, eu era criança, nunca mais esqueci disso. A família dele passava necessidade, meus pais ajudavam levando cesta básica para a família dele, tudo que passava necessidade. E aí meu pai, querendo ajudar ele, foi e deu um serviço para ele fazer lá em casa, serviço de pedreiro. E na minha época de criança, queijo e presunto era caro. Presunto sadia, então, não sei se vocês lembram, presunto sadia era aquele que vinha com a capinha de gordura diferente dos outros, lembra? O pessoal mais antigo aí deve lembrar, né? Presunto era caro no Brasil. E meu pai ganhava bem e não comprava presunto todo dia, não. Lá em casa não tinha presunto todo dia, não, porque era caro, era só de vez em quando. E esse irmão pedreiro, rapaz, ele todo dia, depois do almoço, ele ia na padaria perto de casa comprar uma bisnaga. Quem conheceu bisnaga, aquele pão desse tamanho, ele partia aquela bisnaga no meio, enchia de presunto e queijo, sentava e comia. E eu pensando, eu devia ter uns 9 anos na época, e eu pensando, ele está comendo presunto e queijo e a família passando fome em casa. Tem marido que é assim, gasta com o que quer o dinheiro dele, faz o que quer com o dinheiro dele e a família está nem aí. Falta de relacionamento, falta de amizade, falta de cumplicidade, um enganando o outro. E como que vai ser feliz uma família assim? Não tem como. Não tem como a família ser feliz assim, um enganando o outro, um escondendo do outro, um fazendo... Não pode, não tem como. E essa família aqui complicada. Até que o Jacó pediu a bênção do pai, o pai abençoou de forma enganada, ele mentiu. Qual o seu nome? Você é realmente meu filho Esaú? Sou Esaú. Qual o seu nome? Esaú. Mentiu para o pai, que a mãe que fez ele mentir, a mãe ainda falou, ele falou, mas mãe, eu vou acabar mentindo para o meu pai, vai acabar vindo maldição para mim em vez de bênção. E ela falou, que caia a maldição em cima de mim, mas vai lá e fala, e pede a bênção para o teu pai. No final das contas, ele acabou pedindo a bênção de Deus. Isaac acabou sabendo que Esaú já tinha vendido a primogenitura para Jacó, e aí Isaac entendeu que, na verdade, Jacó estava procurando a bênção de Deus e que Esaú não dava valor para nada daquilo dali, para aquela bênção nenhuma. O final da história é que foram 2 povos de fato. Os edomitas, que a palavra Edom quer dizer também vermelho, não apenas o culto ao prazer, mas também quer dizer vermelho, a palavra Edom. Os edomitas cresceram e foram um povo forte, em que perseguiram Israel. Se você ler depois a história de Davi, de Saul, como os edomitas, eles perseguiram, massacraram, lutaram, brigaram contra o povo de Israel, que na verdade era da geração de Esaú. E veio depois a geração de Jacó, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e veio toda a nação de Israel, que nós conhecemos, essa nação abençoada, povo sofrido, mas abençoado por Deus. Hoje em dia, existe a nação de Israel, mas existe a nação de Edom? Não, acabou. Ao passar da história, com tantas besteiras que eles foram fazendo na vida, acabou acabando.
toda a geração de Edom. Não existe o país de Edom, não existe o povo edomita. Acabou, se perdeu no meio da história. O resultado é que a bênção de Deus é o mais importante na sua vida. A bênção de Deus é a coisa mais importante. Não troque a bênção de Deus por prato de lentilha nenhum. Não troque a bênção de Deus por prazer nenhum momentâneo. Não troque a bênção de Deus pelo, como eu falei, o prazer, o culto ao próprio prazer. Muitas pessoas não vêm na igreja porque, pastor, domingo é o único dia que eu tenho para dormir até um pouco mais tarde. Culto ao prazer. Não vim na igreja porque agora no verão, tinha que ir para a praia. Por que você não tira? É interessante, deixa eu falar aqui, já que não começou o verão ainda, vamos lá. Pastor, não vim no culto domingo porque eu fui para a praia. Então você tirou o dia off da igreja para ir para a praia. Por que você não tirou a quarta-feira off? Por que você não tirou uma terça-feira, uma segunda-feira, um dia na semana off? Pastor, porque tem que trabalhar. Então, qual a bênção maior? O seu trabalho ou servir a Deus? Ganhar o seu dia de trabalho ou ganhar o seu dia e servir a Deus? O que vale mais? É interessante como muitas pessoas tiram o domingo off da igreja para passear, para ir para a praia, para fazer alguma coisa, trocando por prato de lentilha. Porque aquele prazer na praia, aquele prazer no Six Flags, não seja lá o que for, é um prato de lentilha comparado à bênção de Deus na sua vida. Sabe o que vale mais a pena? Deixa eu te falar aqui de forma clara. Financeiramente, sabe o que vale mais a pena? É você tirar um dia off da sua semana para ir passear com a sua família. Por quê? Primeiro, vai estar mais vazio. Six Flags, o que é mais vazio? Na quarta-feira, terça-feira, quinta-feira ou no domingo? Terça-feira, dia de semana, está muito mais vazio, você vai aproveitar muito mais com seus filhos. Se você for no Six, na fila que é para ir na roda gigante no final de semana, é quilométrica. Durante a semana, nem fila não tem. Primeiro, você vai aproveitar mais com a sua família se você for durante a semana. Financeiramente falando, Deus vai te abençoar. Deus vai ver a sua fidelidade. Você acha que Deus não vai te abençoar mais? Você acha que Deus não vai te prosperar mais? Você acha que se você tirar um dia off na semana para poder ser fiel a Deus no domingo, no final de semana, servindo ao Senhor, você acha que Deus vai deixar isso à toa? Minha irmã e minha irmã, antes de começar o verão, deixa eu te dar um conselho. Não faça igual a Esaú, que trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Seja igual a Jacó, que aproveitou boas oportunidades, preferindo e valorizando a bênção de Deus. Amém? Eu gostaria de orar por você, para que a bênção de Deus possa ser cumprida na sua vida. Aleluia! E que você possa desprezar esses prazeres momentâneos, tendo o olho lá na frente. O apóstolo Paulo falava, deixando as coisas que para trás ficam e olhando para as coisas que estão à frente de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O seu alvo deve ser lá na frente, meu irmão, não é aqui não. O alvo é lá na frente e o nosso alvo é lá em cima. Não é aqui na terra, não é ser próspero aqui na terra, não. Se for, glória a Deus, se tiver dinheiro aqui, glória a Deus, for feliz aqui, glória a Deus, mas o nosso alvo é lá em cima. Esse é o nosso alvo principal. Jesus está vindo, meu irmão e minha irmã. Estamos nos últimos dias. Jesus está vindo, está voltando. Que você possa ter os seus olhos lá em cima no céu, deixando as coisas daqui, se entreter por aqui, mas pensando lá em cima, amém? Senhor Jesus, te louvo, te exalto, te glorifico, porque tu deixaste esses exemplos lindos, Senhor, na tua palavra, sobre Esaú, Jacó, Rebeca. Senhor, que nós possamos ser sábios, ser inteligentes, procurando a tua bênção, Senhor, sendo igual a Jacó, caçadores de bênção, Pai Santo,
oh meu Deus, e que possamos valorizar a tua obra, valorizar a tua palavra, valorizar o teu reino, acima de todas as coisas, que possamos colocar a Deus em primeiro lugar em tudo, Senhor. Oh meu Deus, ajuda-nos, Senhor, a nos desvencilharmos desse mundo com as coisas que nos agarram, que acabam nos detendo, Senhor, mas que possamos prosseguir à frente, adiante, Senhor. Oh meu Deus, que possamos alcançar o nosso alvo. O nosso alvo é o céu, Senhor. Oh, meu Deus, ajuda-nos, abençoa-nos, protege-nos, Senhor. Meu Deus, eu te peço uma semana de bênção, uma semana de vitória para cada um de nós, Senhor. Que possamos estar firmes na Tua palavra, esperando aquele maravilhoso dia que estaremos para sempre contigo. É o que eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.